A guerra entre Rússia e Ucrânia. Uma jornada histórica e seus impactos recentes. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar a complexa e trágica história da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos entender os eventos históricos que antecederam o conflito e os acontecimentos recentes que culminaram na invasão. Acompanhem até o final para uma visão completa sobre esse tema crucial. Contexto histórico. A história entre Rússia e Ucrânia é longa e cheia de reviravoltas. Para entender o conflito atual, precisamos voltar ao passado. No século X, a região era parte da antiga Raj de Kiev, considerado o berço das nações russas e ucranianas. Com o tempo, a área foi controlada por diferentes poderes, incluindo o Império Mongol, a Comunidade Polaco-Lituana e, eventualmente, o Império Russo nos séculos VAI. Avançando para o século X, após a Revolução Russa de 1917, a Ucrânia experimentou um breve período de independência antes de ser incorporada à União Soviética em 1922. Durante o período soviético, a Ucrânia sofreu imensamente, especialmente durante o Holodomor, a fome artificial provocada por Stalin, que matou milhões de ucranianos na década de 1930. Esse período de sofrimento profundo deixou marcas indeléveis na consciência nacional ucraniana. A queda da União Soviética. Com a queda da União Soviética, em 1991, a Ucrânia declarou sua independência. No entanto, a transição para a independência foi marcada por desafios econômicos e políticos. A Ucrânia herdou uma grande população russa e profundos laços culturais e históricos com a Rússia, o que influenciou sua política interna e externa. Nos anos seguintes, a Ucrânia lutou para encontrar um equilíbrio entre a influência ocidental e a pressão russa. Tensão crescente e a Revolução de Maidan. A tensão entre os dois países começou a aumentar significativamente em 2013, com a Revolução de Maidan. O então presidente ucraniano Viktor Yanukovych rejeitou um acordo de associação com a União Europeia em favor de laços mais estreitos com a Rússia, o que levou a protestos massivos em Kiev. Esses protestos resultaram na queda de Yanukovych em fevereiro de 2014 e na formação de um novo governo pró-Ocidente. A Revolução de Maidan não foi apenas uma mudança política, mas também um movimento social que refletiu o desejo do povo ucraniano de se aproximar da Europa e se afastar da influência russa. No entanto, isso gerou uma resposta imediata e agressiva da Rússia, que via a Ucrânia como parte de sua esfera de influência histórica. A anexação da Crimeia. Em resposta à queda de Yanukovych, a Rússia anexou a Crimeia em março de 2014, um movimento amplamente condenado pela comunidade internacional. A Crimeia tem uma população majoritariamente russa e é estrategicamente importante para a Rússia, devido à sua base naval em Sevastopol. A anexação levou a sanções ocidentais contra a Rússia e aumentou as tensões na região. A anexação da Crimeia foi justificada pelo Kremlin com base em um referendo realizado na região, no qual a maioria dos eleitores supostamente apoiou a união com a Rússia. No entanto, esse referendo foi amplamente criticado por ser realizado sob ocupação militar e sem a presença de observadores internacionais imparciais. O conflito no leste da Ucrânia. Paralelamente à anexação da Crimeia, surgiram movimentos separatistas pró-Rússia nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia. Esses movimentos resultaram em um conflito armado entre as forças ucranianas e os separatistas apoiados pela Rússia. O conflito causou milhares de mortes e deslocou centenas de milhares de pessoas. Vários acordos de cessar-fogo foram tentados, mas nenhum conseguiu resolver o conflito de forma definitiva. Os acordos de Minsk, firmados em 2015, foram uma tentativa significativa de cessar-fogo e solução pacífica, mas falharam repetidamente em ser totalmente implementados. As violações do cessar-fogo e os combates esporádicos continuaram a alimentar a instabilidade na região, com ambas as partes acusando-se mutuamente de não cumprir os termos. A invasão de 2022, em fevereiro de 2022, a situação escalou drasticamente quando a Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia. As razões para a invasão são complexas, incluindo preocupações de segurança da Rússia com a expansão da OTAN para o leste,
questões históricas e políticas, e a alegação de proteger as populações de etnia russa na Ucrânia. A invasão foi precedida por um aumento significativo das forças russas nas fronteiras com a Ucrânia e uma série de exigências da Rússia para garantias de segurança que incluíam o compromisso de que a Ucrânia nunca se juntaria à OTAN. Essas exigências foram rejeitadas pelo Ocidente, levando ao colapso das negociações diplomáticas e ao início das hostilidades. Reação internacional. A invasão foi amplamente condenada pela comunidade internacional, levando a sanções econômicas severas contra a Rússia. Muitos países enviaram ajuda militar e humanitária à Ucrânia. A guerra resultou em uma crise humanitária, com milhões de refugiados fugindo do país e cidades sendo devastadas pelo conflito. As sanções contra a Rússia incluíram restrições financeiras, proibições de viagens e embargo de comércio de produtos críticos. Essas medidas visaram isolar economicamente a Rússia e pressionar o governo de Vladimir Putin a recuar. No entanto, a Rússia respondeu intensificando seus esforços militares e promovendo uma narrativa de resistência contra o que chamou de agressão ocidental. Situação atual e perspectivas futuras. Até o momento, o conflito continua, com combates intensos e negociações intermitentes de paz. A guerra trouxe devastação para a Ucrânia e isolou a Rússia economicamente e politicamente. As consequências a longo prazo são incertas, mas o impacto na ordem mundial e nas relações internacionais será profundo. Há um crescente apelo para uma solução diplomática, mas as diferenças fundamentais entre os objetivos russos e ucranianos continuam a dificultar um acordo. A Ucrânia, apoiada pelo Ocidente, insiste em sua soberania e integridade territorial, enquanto a Rússia busca garantias de segurança e influência regional. A possibilidade de uma guerra prolongada permanece alta, com implicações globais significativas. A guerra entre Rússia e Ucrânia é um conflito complexo, enraizado em uma história longa e tumultuada. É essencial entender o contexto histórico e os eventos recentes para ter uma visão completa do que está acontecendo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos como este. Até a próxima!